Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bela Dore Cast, o podcast do Centro Clínico Bela Dore em Sinop, Mato Grosso. É um prazer estar aqui com vocês novamente, conversando sobre saúde de um jeito descomplicado, leve e principalmente humanizado. E hoje eu tenho um convidado super especial aqui comigo, um médico que eu admiro demais, mais de 18 anos aí dedicados à medicina, Dr. Paulo Forte. É um prazer te receber aqui. Prazer, Isabela. Prazer a todos que estão nos assistindo. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Sim. E vamos fazer esse bate-papo legal aqui, trocar experiência, falar de metabolismo, inflamação. Sim. Muitas pessoas aí com dúvidas sobre emagrecimento, menopausa, deficiência de testosterona no homem, lipedema, que é uma doença nova, muito Exato. questionada E e essa aí falada hoje em é a dia. minha, assim, né, doutor Paulo? O spoiler é que ele é meu médico também, então, assim, tem muita dúvida, muito tema atual. Vai ser Com muito bom. certeza vai ser um prazer. E pra gente começar, pra quem não conhece o senhor, doutor, conta um pouquinho, assim, de onde você veio, como que foi sua trajetória até chegar à medicina, a gente quer saber mais. Então, eu tenho 48 anos, sou médico já há mais de 20 anos, sou graduado desde 2004. Fiz universidade na Universidade Federal de Guayaquil, Equador, em 2004. Morei lá por 8 anos. Lá a grade curricular é maior que a nossa. Desde muito cedo, um dentista amigo do meu pai, que falou, orientou. A universidade era conhecida como a ICEM, mais Mais conhecida, conceituadas, né? conceituadas da América Latina na Sim. época. Isso foi em 1996 para 97. E lá tive meu primeiro casamento, divorciei, tive meu primeiro filho, hoje, Paulo Victor, com 22 anos de idade. E regressei ao Brasil em 2006 para revalidar. Lá, graças a Deus, me deu uma boa fase, uma boa formação. Tive por 7 anos lá, faz um ano de saúde rural. Quando termina, é bem diferente do Brasil. Sim. São 7 anos de formação, Olha só. um ano de saúde rural. Todo médico lá, para tirar o CRM, ele Precisa tem desse que tempo. trabalhar um ano para o governo. É Legal. diferente daqui. Aqui já sai como médico, lá tem que trabalhar. Você é como médico interno de um hospital, é como se fosse uma Que residência de um legal. ano. Sim. Trabalhei por um ano no Hospital Ângela Olhag, que é um Uhum. hospital ginecológico, Sim. onde nós fazíamos acompanhado de preceptores já, parto, cesárea, atendia as doenças já ginecológicas. E regressei ao Brasil e revalidei o diploma na Universidade Federal de Santa Catarina. Tive um aprendizado enorme durante esse tempo. Fiz pós-graduação, em primeira pós que eu fiz foi de dermatologia na ISMD. Olha só, gente, então quer É, dizer que a gente ainda tem isso e aí em comum ainda, que é dermato e também. logo depois cirurgia estética na Universidade de Araras. E sempre tinha dificuldades com as pacientes mais cheinhas, mais gordinhas, porque você já bem sabe que a estética, Sim. os rostos das mulheres mais cheinhas é Mais mais difícil de difícil, mais tratar. pesado. Sim. Então a gente que vive interior, morava na cidade de Rondonópolis, tinha mais dificuldade de ter parcerias, colegas. Nessa época quase ninguém tratava obesidade. Sim. E é muito difícil, até os próprios colegas da endocrinologia, Sim. Eu acho que era reconhecer que é uma síndrome metabólica também tem essa justamente, dificuldade, né? justamente porque era uma doença nova. Sim. Ela se tornou a obesidade ser doença em 2013. Nossa, muito recente. Então, antes disso, quase ninguém tratava, Uhum. tinha aquele preconceito, era utilizado muitas anfetaminas, Sim. sibutramina, Os efeitos fenoprolex, colaterais muito terríveis. efeito colateral. Então nós tínhamos dificuldade e nós tínhamos que tratar. E foi daí que me surgiu o gatilho de entender mais sobre saúde metabólica, inflamação, como a obesidade é uma doença nova a Sim. partir de 2013, que ela foi reconhecida pela FDA como doença. Sim. Nós passamos as sociedades médicas começaram a estudar mais sobre o assunto. E foi daí que me deu esse gatilho de ir mais profundo, porque cansei de ver pacientes frustrados. Nós Os resultados atendíamos não vêm, isso, né? passávamos várias receitas, aquela receita grande, um monte de fórmula manipulada. Encontrava o paciente depois na rua 3,
4 meses e o que aconteceu? Doutor, não fiz porque Começa a ficar inviável, eles acabam muito te efeito chamando. colateral, é inviável, não consegui, não via resultado. Sim, E isso frustrava o paciente e a frustrava a gente nós também. também. Uhum, Então foi daí que me acendeu o gatilho de estudar mais a fundo. sim. Fiz pós-graduação em nutrologia Uhum. por 2 anos, depois ciência da obesidade, hormonologia, agora pós-graduando em endocrinologia. Gente, aqui na E, Bela Dora todo mundo ama estudar, é um monte de e pós-graduação, na um monte de verdade coisa nós junto. não paramos de estudar, né, Sim, Isabela? Assim, a medicina é uma área que está em constante evolução. sim, Então, assim, é prazeroso, é gostoso e é o que a gente sabe fazer da vida. sim, exato. Atender as pessoas de maneira individualizada, você entender mais a fundo. O ser humano precisa de um conhecimento Uhum. mais a fundo, mais fisiológico. Então, entender o ser humano como um todo dedica tempo, dedica Sim, estudo e é um prazer. isso. E eu percebo que o senhor também tem esse lado muito humanizado também, né, com as pacientes, tem um relacionamento muito próximo. Como que é isso assim no dia a dia do consultório, com as pacientes que estão em tratamento? Às vezes são tratamentos que são um pouco mais prolongados. Como é que funciona isso na prática assim para o senhor? Então, atendimento humanizado vem de um aprendizado que eu aprendi quando eu entrei no primeiro consultório de um médico, quando eu estava estudando medicina. Uma namorada, fui levar, na época era namorada, a um ginecologista. Era esses médicos conceituados, Sim. mais antigos, um senhor já de 60 anos, e, e ele consultou as perguntas básicas, aquela história clínica padrão que a gente Uhum. aprende em faculdade, e quando saiu do consultório, tudo muito rápido, quando saiu do consultório, ela virou e perguntou para mim se eu tinha entendido alguma coisa. Eu falei que não tinha entendido nada. Ela pegou e rasgou a receita. E isso ficou na minha cabeça. A Sim, partir dessa data, eu falei: eu não quero ser um médico dessa desse jeito. maneira. Foi daí que a gente começou a entender mais, saber mais, fazer uma boa história clínica, entender o paciente. Você tem que entender, saber um pouco da história de vida, porque não adianta nada você passar uma receita e o paciente não ter adesão. Então, por isso que hoje ter esse atendimento humanizado desde a porta, com toda a equipe, secretária, toda A a experiência, gente, né? nós médicos, eu sempre costumo dizer que nós somos e trabalhamos em equipe. Sem uma equipe que desde lá da Concordo, porta super. não atenda com Uhum. compaixão mesmo, Não vai, normalmente não dá certo exato. também lá dentro do consultório. E o paciente sente também quando você tá ali, a equipe, você tá realmente envolvido, interessado em resolver o problema. Acho que talvez eu perceba isso também, de às vezes, já, né, passou por outros profissionais, mas quando ele vê que, né, por mais que às vezes sejam doenças crônicas, como a obesidade, mas quando você realmente assume aquele compromisso, o paciente parece que ele se engaja mais também, né? Com certeza. Ele sabe quando você está mais engajado com ele, né? Você tem Exato, tem um aquele feeling, né? feeling. Exato, a gente Isso, percebe. isso aí é gostoso de ver que o paciente você consegue conquistar, entrar mais a fundo, além das histórias clínicas, Sim. de perguntar sinais, sintomas. É importante saber um pouco, porque assim a saúde ela está muito ligada com a religião, como é que está o estado financeiro, O contexto o familiar, espiritual. Então, é um conjunto de um todo. Se uma das bases, o espiritual, o conjugal e o financeiro estiver abala, desequilibrado, então, às exato, vezes, isso interfere também no tratamento. Eu aprendi isso ao longo do durante, tempo. ao longo do tempo. Eu acho que a tendência da medicina, acho que de dividir demais a especialidade, a gente acaba retornando para ver o paciente como um todo, né? E é um momento que, por mais que a gente divida as especialidades, é interessante ter esse olhar global, E né? hoje, e hoje se você vê, a medicina ela está assim, partindo para esse lado mais integral. Você Sim, vê várias especialidades aí. Hoje a ginecologia está tratando emagrecimento, a cardiologia tratando sim. emagrecimento. O ciclano, outra É um assunto que especialidade, tá. tá assim, Uhum, tá de uma maneira mais integral. Então, assim, estão voltando
Aquela Aquela medicina era a de medicina de antigamente, né? antigamente. Sim, e Então, o assim, é um paciente pede, ciclo, né? são ciclos que eu notei, que eu percebi que estão sendo mudados, Renovando, né? renovando. E queria perguntar para o senhor que tem uma dúvida, até no meu consultório dos pacientes, que é qual que é a diferença entre nutrólogo, nutricionista, endócrino? Muitas vezes o paciente Uhum. fica sem saber por onde começar, onde ir. Eu queria, como especialista, o senhor contasse um pouquinho para a gente como que é esses Então, termos. a nutrição, a nutricionista, né? Uhum. O nutricionista, eles são responsáveis pela dieta do paciente, a parte alimentar do A paciente, rotina, a né? rotina. Eles já não entram específico em doenças, Uhum. em transtornos hormonais. Então, ele é focado praticamente em dieta. E assim, a parte, tanto a nutrologia como a endócrino, depende do nutricionista. Já o nutrólogo, a nutrologia, ela vai um pouco mais além. É alteração do sono, além das doenças metabólicas, da obesidade, dos desequilíbrios hormonais, desequilíbrios de Diabetes, né? vitaminas, minerais, aminoácidos. A gente entra um pouco mais a fundo também na qualidade do sono, Uhum. como que está esse paciente com desequilíbrios metabólicos e intestinais, Uhum. tá? Acompanhe os pacientes durante a fase da menopausa, desequilíbrios hormonais, o homem na andropausa, e já a endocrinologia já vai na doença, Uhum. na questão das doenças das glândulas, da tireoide, doença das hipófises e desequilíbrios hormonais também. Se trata em conjunto Sim. ambas especialidades Vão se se complementando de certa complementam, forma, eu né? acredito que se complementam. Isso tocou um ponto bem interessante que eu acho que muita gente tem dúvida, que é em relação à menopausa. Como que é possível viver essa fase de tantas transformações de um jeito mais leve, mais tranquilo? Qual que é seu parecer aí na especialidade? Vamos lá, a menopausa é um período que marca muito a mulher. Mas antes de chegar na menopausa, nós temos que ter atenção no climatério. A mulher, a partir todas as literaturas e estudos hoje, que a mulher, a partir dos 35 anos, começa a ter desequilíbrios hormonais. E o primeiro hormônio a alterar na mulher é a Testosterona. testosterona. E nessa fase, normalmente, os primeiros sintomas é o humor, ela começam a ficar mais ansiosa, Alteração. Uhum. começa a mudar o humor, começa a ficar mais irritada, Sim. depois vem a alteração do sono, às vezes melancolia, que é pela deficiência um pouco já da progesterona. Sim. Então é muito importante elas prestarem atenção, porque está sendo muito comum hoje nós observarmos mulheres apresentar já sintomas desde os 35 anos. E às vezes tem uma confusão, porque não associa com esse desequilíbrio hormonal, acha que talvez seja, né, um início de quadro depressivo, muitas vezes, às vezes é um distúrbio já hormonal, Sim, né? entram em ansiedade, passam a Sim, achar que estão doentes aham, e acabam entrando, muitas em depressão e transtorno de ansiedade. sim, Já nos 40 anos é quando começa a apresentar um leve declínio do estradiol. Ela começa a sentir que o cabelo começa a afinar, a pele começa a craquelar, porque o estradiol é o hormônio mais anabólico na mulher. uhum, É ele que protege seus cabelos, a qualidade de pele. E nessa fase dos 35, 40, 45, é comum esses sinais apresentar. Já aos 50 anos, ali dos 49, 50, daquele primeiro ano que cessa a menstruação, que é o período sim, conhecido como menopausa, uhum, é quando a mulher já nota que um pouco mais de ressecamento vaginal, alteração do sono, já começa a apresentar névoas mentais, vai conversar, sente que esquece a as palavra, esquece o palavras fluxo, né? voam, Uhum, apresentam mais sintomas urinários, incontinência urinária, dor abdominal, baixo ventre e ganho de gordura corporal, justamente pela deficiência do estradiol, que é o hormônio mais anabólico, e a testosterona, elas começam a já apresentar um período mais crítico de osteopenia, perca da densidade óssea, e com isso perca também da massa muscular. Então, muito se fala sobre obesidade, em questão da estética, e eu queria saber de você, doutor, se realmente
perder peso, ganhar massa muscular tem a ver só com estética, é uma questão um pouco mais profunda. É justamente isso, é uma questão muito mais profunda. Quando se fala em obesidade, por ela ser uma doença crônica, inflamatória e Sim. metabólica, o excesso de gordura, ele gera inflamação crônica. E muitas pessoas não entendem o que é inflamação crônica. Imagina você colocar fogo em um pasto e a Uhum, chaminha ficar sempre acesa. uhum. O que acontece? A obesidade é do mesmo jeito. Essa inflamação crônica, o excesso de gordura, faz com que libere citocinas inflamatórias, substâncias que vão inflamar todo o nosso organismo, piorando saúde intestinal, sistema nervoso central, gerando resistência à insulina, aumentando o risco para doenças cardiovasculares, piorando o endotélio e, Uhum. com isso, aumentando a incidência para trombose e AVC. Então, quando falamos em obesidade, pessoas que buscam emagrecimento só com aparência estética, elas buscam soluções Muito rápidas. imediatas, rápidas, E né? soluções rápidas imediatam, e soluções rápida e imediata faz com que essa pessoa perca massa muscular e perder músculo durante o processo de emagrecimento, você aumenta o envelhecimento, estresse oxidativo, perde força motora é uma justa causa para entrar no efeito sanfona. Exato. Aí é um ciclo que vai se É um ciclo alimentando, né? vicioso. E aproveitar que você falou de obesidade, acho interessante. Existe diferença entre obesidade, agora o tema mais comum na rede social, é o lipedema. Qual que é a diferença? Como que é essa paciente? Como ela chega para o senhor? É uma dúvida que o pessoal tem. Então, o lipedema é uma doença aí que afeta uma em cada 10 mulheres, é uma doença também nova, e muitas mulheres ainda não sabem que tem lipedema, porque o lipedema ele tem uma classificação, vai de 1 até a 5, e muitas ali que encaixam no padrão 1, 2, Fica quase meio elas não sombrio têm ali, né? aquele padrão clássico, que é aquele Que foi o meu caso, inclusive. acúmulo de gordura na região das pernas, da região ali pélvica, nos braços. Então, ela não tem aquele padrão clássico. Uhum. Então, elas costumam não se enxergar no padrão lipedema, que Sim. era o seu caso. Você mesmo é uma paciente que tinha as pernas ali um pouquinho mais Sim. inchadinhas, sinal de torniquete um pouquinho Uhum. no tornozelo Sim. e o joelho um pouquinho mais de Sim. gordura. Por ela ser uma doença também crônica, ela é diferente do tratamento da Uhum. obesidade. É uma doença com predominância estrogênica, onde as mulheres, por apresentar mais gordura ali no tecido adiposo, principalmente na área das pernas, ela sofre aromatização nesse local. E a aromatização, elas começam a formar o estradiol por si mesmo pelo tecido Sim. gorduroso. E com isso elas apresentam dor, inchaço, retenção hídrica. Uhum. Então é uma doença padrão ouro que tem que reduzir essa predominância estrogênica e melhorar a alimentação. Uhum. Dietas hiperproteicas, baixo carboidrato, porque o carboidrato, o glúten, ele inflama mais. Exato. E eu queria que o senhor comentasse com a gente mitos e verdades da sua especialidade. Coisas que as pessoas talvez acreditam que é verdade, e talvez o senhor vê que na prática não é isso. Hoje o maior mito é tratar a obesidade só apenas com dieta e atividade física, justamente por ser uma doença inflamatória crônica. Não adianta tratar só com dieta. O paciente ele já tem resistência insulínica, ele tem alterações hormonais, ele tem o síndrome da permeabilidade intestinal, que é a desbiose intestinal. Então, precisa ser tratada com medicação. Precisa ser tratada mais a fundo. Não adianta só tratar com dieta. Esse é um dos maiores mitos. E o outro grande mito que a gente escuta é que menopausa é só calorão. Não, menopausa é aumento de incidência para doenças cardiovasculares, para mais de 20 tipos de câncer também já comprovado, assim como a obesidade. Sim. É aumento de osteoporose, aumento da frequência de ganho de gordura corporal. Então, assim, é os grandes mitos que a gente escuta todos os dias. Muito bom.
A gente já conversou bastante aqui sobre metabolismo, alterações metabólicas, mas o que de fato é isso, né, doutor? Eu sinto que são muitos termos juntos e às vezes os pacientes têm dúvidas. Explica um pouquinho pra gente. Muitas pessoas associam o metabolismo só com perda de peso. Uhum, E o metabolismo, na verdade, é um conjunto de reações químicas que acontecem nas células que tem capacidade para melhorar a absorção dos nutrientes. Os lipídios, que são as gorduras, os carboidratos, as proteínas, para que o nosso corpo trabalhe na mais alta eficiência. uhum, Então, imagine você em uma usina, onde os funcionários não trabalham bem, sim. onde os maquinários estão enferrujados, falta óleo. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando há deficiência de algum nutriente, excesso de comida industrializada, alterações do sono, desequilíbrios hormonais, tudo isso altera o nosso metabolismo. Muito bom. E dentro disso, dessa questão do metabolismo, quando que o paciente em casa pode começar a identificar sinais e sintomas que direcionem, necessitem dessa avaliação com o nutrologista? Então, o cansaço ele é muito frequente quando há desequilíbrios de minerais, vitaminas, o estresse, a falta do sono, irritabilidade, que é onde já a maioria dos pacientes começa a ter um desequilíbrio hormonal. O homem, é muito frequente o homem apresentar, ele começa a procrastinar, está cansado no final do dia, não tem vontade de acordar, que é uma das primeiras deficiências também naquele homem que apresenta 35 anos para frente, que é a deficiência da testosterona. Então, esse é um dos primeiros sinais Que o que as pessoal pode pessoas perceber. começam a perceber. Sim. E diante dessa questão, né, de oscilações hormonais, o paciente está com uma baixa de hormônio, como que o senhor, como nutrólogo, individualiza esse tratamento para o paciente? Como que funciona essa jornada aí do paciente na questão Então, hormonal? como cada paciente é único, vai Sim. depender muito da idade, do sexo, da raça e dos exames de laboratório. Uhum. Mas hoje o paciente jovem, a gente não fixa o padrão hormonal, tá? Que é um erro muito comum, porque, estou com a testosterona baixa, eu tenho que repor testosterona. Esse é um dos grandes erros hoje na atualidade, pessoas se automedicando, você vê pessoas em academias, pessoas que não entendem nada de metabolismo, de saúde, pedindo exame de laboratório, porque uma pessoa de 30 anos, tanto o homem como a mulher, tem uma baixa da testosterona, já sai injetando o hormônio. Esse é um dos grandes erros que está acontecendo por essa era de informação, onde todo mundo sabe de tudo, que é um erro muito comum de nós vermos no consultório, que já estamos corrigindo isso, e que deve ser mudado. As pessoas têm que se conscientizar Sim. de não se automedicar, porque a automedicação pode te trazer um grande dano no futuro. Exato. E eu ia entrar nessa questão, né, falando em tratamento, se o senhor percebe no consultório, assim, essa questão da automedicação, a gente vê que muitos pacientes às vezes começam a fazer uso de hormônio para ganho de massa muscular sem acompanhamento, como que o senhor enxerga isso no consultório? Sim, porque é muito frequente vários pacientes que já vêm, né, com deficiência gonodal, cabelo caindo, testículo atrofiado, quando Efeito você colateral. são os efeitos colaterais mais comuns que começam a apresentar. E até você arrumar ali o eixo hormonal, isso leva um tempo, Arrumar a casa, né? a casa. E normalmente o que acontece? Pessoas que estão aí se automedicando, principalmente hormônios, se sentem bem, estão com prazer, e depois eles não conseguem viver esse período para Sim. poder corrigir, Uhum. voltar ao eixo normal, voltar ao que era antes. Por isso que muitos falam que uma vez usando o hormônio vai usar para Tá certo. sempre. É como vício em alguma coisa. Uhum. Ele está viciado de sentir aquele prazer que o Sim. hormônio dá para ele. Uhum. Então é muito E importante as acho, pessoas entenderem e se sim. conscientizarem. Eu acho que essa questão desse acesso muito facilitado, tanto da parte hormonal até as canetinhas emagrecedoras, queria que o senhor comentasse um pouco disso, sobre o real benefício delas no tratamento, das diversas condições que o senhor auxilia, e realmente a gente vê que está tendo uma automedicação mesmo, né? Sim, o Monjaro é uma arma poderosa que veio só para agregar no tratamento da obesidade.
Mas, infelizmente, a gente está vivendo a era da Cracolândia do Monjaro, Sim. Monjalândia, todo mundo se automedicando, e a mesma coisa de um drogado. Parar de comer de uma vez, a pessoa já não tem bons hábitos, já não tem hábito de treinar, praticar musculação. Ela toma uma medicação, nunca subiu na balança. Não sabe quanto tem de massa muscular, quanto tem de gordura, não entende nada de composição corporal, começa a tomar uma medicação, já não tem o hábito saudável de se alimentar. Então ela começa a tomar uma medicação que corta a fome. Ela vai ficar desnutrida, vai cair cabelo, vai perder músculo. Sim. O músculo, pessoal, é um órgão poderoso, endócrino, que protege nossos ossos, protege nosso cérebro, protege o coração, protege inflamação e doenças metabólicas. Exato. Então, ele libera miocinas, que são substâncias protetoras do cérebro, coração, dos ossos. Então, quando você perde músculo, você entra em um outro estado, que é a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, você vai envelhecer mais rápido, vai aumentar estresse oxidativo, aumenta risco para demência, já estamos evidenciando isso, aumenta risco de fratura, já estamos observando isso em estudos. Então, assim, tem que ter consciência, procure ajuda médica, procure um nutricionista, pelo menos para te orientar na alimentação, mas é primordial que toda medicação deve ser prescrita pelo médico. E tem todo, eu como paciente acho que tenho propriedade para falar, porque tem um acompanhamento muito atento e delicado a tudo, porque pede exame antes, aí tem Durante, depois, tudo, e esse é o fator primordial, você, no quesito, né, que a gente não trata só sim, emagrecimento, perda de peso, justamente as doenças metabólicas ser um pouco mais a fundo, a gente prioriza qualidade do sono, composição corporal, massa muscular. Qualidade do sono é primordial para que o eixo hormonal esteja em dia, sim. que é à noite que acontece a produção da testosterona, hormônio do crescimento, que é o GH. Exato, e é muito importante o paciente ver que é muito mais complexo, né? Não é só a perda de peso pela perda de peso, tem todo um caminho, um estudo muito aprofundado, né, nessa parte. Sim, e o foco principal durante o processo de emagrecimento Uhum. é fazer com que esse paciente perca o mínimo possível e até fazer ganhar massa muscular, Uhum. justamente para melhorar a taxa metabólica basal, que é aquela quantidade de caloria que você gasta parado durante o dia. Sim. Quando isso acontece, o seu corpo começa a trabalhar naturalmente. Você pode até comer melhor e Sim. passa a não acumular gordura com facilidade. Sim. Então, é primordial esse acompanhamento próximo ao paciente para estar avaliando todos os detalhes, alteração do sono, toda a parte da ansiedade. Quase todos os pacientes, e ainda mais no mundo agitado que nós vemos hoje, Com rede social. todas as pessoas apresentam um grau de ansiedade. Sim. Então, quando nós estamos ansiosos, o que fazemos? Comemos besteira. Exato. Então, é importante estar em cima do paciente, ter esse comprometimento, pegar na mão e fazer chegar no resultado com segurança, Sim. com saúde, para que ele tenha melhor expectativa e qualidade de vida. Doutor, e nesse contexto, o efeito sanfona, o famoso efeito sanfona, como que o senhor enxerga hoje para tentar reduzir essa possibilidade, porque o maior medo do paciente é reganhar peso. Então, como que o senhor aborda isso no consultório? Como que funciona? Então, a gente segue alguns pilares básicos. Assim, hoje nós conseguimos, hoje eu estruturei um método, que é o método Reprograma, onde a gente segue alguns pilares básicos, que é tratar a inflamação crônica, é o primeiro pilar, e correção do metabolismo, justamente isso que nós comentamos. E quando você corrige o metabolismo, minerais, vitaminas, aminoácidos, correção dali para não perder massa muscular. Segundo padrão, ouro, principalmente em pessoas acima de 35 anos e mulheres que estão na menopausa e homens que estão na andropausa. É o padrão hormonal. Sim. Pessoas que têm deficiência hormonal vai perder muita massa muscular, vai envelhecer mais rápido e com isso vai cair no efeito sanfona. Sim. E o terceiro pilar é o controle da fome e da ansiedade. Então, quando nós conseguimos controlar, os tratamentos são mais mantidos e efetivos. E quarto, que é os 10% que a gente pede para que o paciente faça, que é mudança do hábito, estilo de vida.
Sim. Sem mudança do hábito, estilo de vida, atividade física, não é possível você manter um peso desejado e até mesmo pela qualidade de vida. Hoje já Sim. está provado que a atividade física melhora neurotransmissores, melhora a dopamina. Então, a atividade física é fundamental para que você chegue longe na Exato. sua vida, mantenha uma longevidade Tem saudável. aquele básico que precisa ser feito, né? Essa questão do É o feijão com comprometimento. arroz bem feito. Exatamente. E acho que talvez por isso que o seu método acho que é tão interessante, porque quando deixa de ser algo que o paciente faz por um tempo e aí depois ele acaba retornando aos hábitos, o senhor propõe uma reeducação. Isso eu acho muito Sim, legal. é um acompanhamento em cima, onde eu e toda Sim, a equipe acompanha. E, e outro erro é achar que você perdeu aquela quantidade de peso, uhum. abandonar o tratamento, parar com as medicações. Não. Seu organismo precisa de 2 anos para entender que você Manutenção está ali, né? magro. Então, você precisa manter o peso perdido por até 2 anos. Sim, isso é, acho que é uma informação muito interessante, porque geralmente Sim, o pessoal, eu as pessoas. tinha uma meta de perder, sei lá, 10 quilos, perdi, acabou, vou voltar tudo do mesmo jeito, né? Sim, não, não. Então é muito importante você manter o peso perdido por 2 anos, porque assim existe durante o processo de emagrecimento a fase do estresse metabólico. Seu organismo vai jogar gatilho para querer te trazer de Sim, volta, uhum. trazer ao peso que você já Já era antes. estava, né? Então é importante que você, durante esses períodos, continue o tratamento para que passe dessa etapa e consiga manter o peso Isso, perdido. né? Realmente passe por todo esse processo, né? Você vê que é um caminho até você chegar, né? Com E eu certeza. percebi assim, né? A gente sempre conversa fora aqui das câmeras, tem esse lado, né, da humanização, da personalização que o senhor também preza muito. E eu queria que o senhor compartilhasse como é que o senhor encontrou a gente nesse mundão aí. Então, hoje eu sou muito cristão, dedico 100% à minha família, à minha profissão, aos meus filhos. Eu oro a Deus todos os dias para que me coloque em pessoas boas e me afaste das ruins. E, por coisas da vida, na época, já fazem 2 anos e meio, quase 3 anos, Doutor que Paulo eu, é um dos nossos que eu te primeiros conheci. locatários. E olha que coincidência. Na época, a pessoa que fazia o marketing para mim da clínica, do meu Instagram, quando eu mencionei que viria atender, que estava interessado aqui em Sinop, em buscar um local que tinha praticamente o perfil que eu tinha, porque ele já me conhecia. Sim, olha só. E foi justamente que ele falou de você, que você morava em Sim. Goiânia, passou o Uhum. seu contato, eu entrei em contato, você foi muito amável, espontânea, esse jeito carismático dela foi muito Sim. bacana. Depois veio, apresentou seus pais. E, e o que falar? Vocês são espetaculares, vem de base. Sua mãe, seu pai Sim, muito são pessoas obrigada, doutor. incríveis. Seu pai tem uma história aqui no estado do Mato Grosso, tanto na saúde, na Sim. hanseníase, fez história em Peixoto de Azevedo. Então, é uma pessoa completamente gostoso estar do lado dele, a áurea dele é sensacional. Sim. E vocês puxou tinha para quem puxar, seu pai É e sua mãe. genética. Então são pessoas formidáveis e trabalhar em um ambiente onde tem a mesma harmonia, com o mesmo propósito, as coisas Caminho, né? fluem, caminham para contribuir aí à saúde dos pacientes. Todo paciente que entra aí na clínica se sente amável. É. As meninas lá da frente também estão de parabéns, toda a equipe. E a gente vê o empenho de vocês, gastando em mentoria, estudando, melhorando, fazendo reuniões frequentes, e é isso para atingir o sucesso. Tem que sair da zona de conforto justamente para Sim. chegar no topo mais alto. O senhor falou algo que me tocou muito, que é essa questão de fazer essa oração, de pedir para pessoas Sim, boas se aproximarem. E eu acho que é muito legal poder ver que realmente isso acontece, que eu acho que a gente chegou num corpo clínico muito alinhado. Todo mundo é sim. muito Todos, assim, todos todos têm o são. mesmo propósito, são Sim, pessoas fantásticas. É muito gostoso estar em um ambiente como se fosse família. sim, E exato. parabenizar todas vocês Muito pelo trabalho que vem obrigada. fazendo aqui, da Sim. gestão que vocês fazem. É A sensacional. gente fica muito feliz e também saber que isso está gerando frutos positivos e que todo mundo está crescendo junto. Isso é muito legal. Com certeza. Ver aqui, né, o consultório, é claro que todo início
mais devagarzinho, a gente vê que, né, tá conseguindo os pacientes, fidelizando, isso é muito bom, assim, a gente fica extremamente grato, assim, muito bom. Agora chegou um momento muito especial, porque quando a gente colocou a caixinha de pergunta no Instagram da Bela Dori falando que era a sua especialidade, que havia um nutrólogo, teve muitas perguntas e a gente acabou selecionando algumas que a gente achou mais interessante para o senhor responder. Uma delas foi, o senhor comentou bastante desse método super personalizado que o senhor criou com a sua equipe e eu queria que o senhor contasse para a gente por que o senhor indicaria esse método, qual que é o diferencial. Justamente porque durante todo esse tempo, eu me cansei de ver pessoas frustradas com os resultados. Investem, compram remédio em farmácias, tentam por 3, 4, 6 meses e não viam resultado. E isso acaba frustrando a nós também, por ser médico e nós queremos entregar o melhor resultado possível ao paciente. E foi através disso que, estudando, mentorias, troca de experiência, artigo científico, a gente conseguiu encontrar assim, alguns parâmetros e trabalhar em cima de alguns pilares, que é respeitando os pilares básicos das doenças metabólicas. O cuidado da inflamação crônica e a correção metabólica, sono, equilíbrio. Muitos pacientes já apresentam um grau já de ansiedade, então quando você também controla a fome, a ansiedade, e é fundamental, principalmente em alguns pacientes assim acima de 35 anos, que é o padrão hormonal. Muitos pacientes já vêm com padrão hormonal desequilibrado e quando não corrigido apresenta uma perda de massa muito grande. E isso desacelera o processo e perder músculo durante o processo de emagrecimento aumenta o estresse oxidativo, envelhece a pessoa mais rápido, piora a saúde cardiovascular e isso é efeito sanfona na certa depois. Exato, a Então, quando a matemática. gente ajusta todos esses pilares, o resultado vem com certeza. Teve uma pergunta falando que a pessoa, né, mandou, falando que tinha um medo dessa terapia hormonal, tinha medo de começar. O que o senhor orienta, assim? Foi mais um desabafo, assim. Então, durante muitos anos, muitas mulheres sofreram por esse erro que houve lá em 1999 a 2002, onde a FDA soltou a tarja preta em todas as medicações e gerou um medo tanto na população e também para a classe médica. Muitos colegas médicos daí para frente surgiu e criaram um certo medo. O mais legal é que agora, em 2025, em dezembro de 2025, o FDA reconheceu o erro desse estudo que tinham feito antes e liberou novamente as medicações, fizeram novos estudos e descobriram que a reposição hormonal, sim, é benéfico, melhora, previne vocês de câncer, previne vocês de osteoporose, de demência e várias outras patologias. Sim, muito bom. Então, pessoal, não tenham medo. Quando bem feita, avaliando os exames, médica, primeiro fazendo todo o estudo para contraindicar se tem algum fator que contraindica. Caso não tenha contraindicação, pode fazer com segurança. Muito bom. Outra dúvida foi como que está a sua agenda de atendimentos. Alguns pacientes sabem que o senhor também atende em Alta Floresta, tem um projeto novo aí, queria que o senhor contasse e falasse como é que está a sua agenda. Graças a Deus, trabalhamos com a agenda, está cheia, graças a Deus, graças a Jesus. Estamos ampliando também a clínica em Alta Floresta, justamente para trazer uma experiência de mais conforto, modernidade, segurança para levar aos pacientes uns resultados mais satisfatórios, coisa que vocês fizeram aqui também, investiram, olha o padrão da Bela Dori. E justamente para investir mais em tecnologias, para ter um diagnóstico mais refinado, para levar não só a questão de emagrecimento e reposição hormonal, mas longevidade e qualidade de vida aos pacientes. Realmente. Eu falo que é muito interessante você ter experiência, porque eu posso falar como paciente, né? Não tão como colega,
que realmente quando você tem um tratamento personalizado, individualizado, é uma virada de chave, assim, né? Em Sim, questão de sim. qualidade de vida, disposição. Então, assim, para mim, como eu tenho lipedema e demorei muito para diagnosticar também, mesmo sendo da área médica, eu percebo que a sua individualização no tratamento é muito interessante, porque considera a minha rotina, que tem viagem, tem curso, e consegue adaptar porque eu preciso. Isso é muito legal. E esse é o feeling, Isabela, você entender o paciente para que esse paciente, qual o melhor tratamento? É aquele tratamento que o paciente tem adesão. Que ele consegue Então não fazer, né? adianta nada você passar 1.200 coisas a um paciente que ele não vai fazer, não vai seguir. Então Exato. você entender, ter esse feeling, pegar na mão do paciente é o que vai trazer o resultado a ele. Muito bom. Olha, doutor, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que foi muito interessante. A gente conseguiu falar sobre os temas mais atuais aí que a sua especialidade trabalha. Assim, com certeza eu aprendi muito e queria desejar mais sucesso, mais prosperidade para o senhor, inclusive no projeto novo lá em Alta Floresta. E o doutor Paulo atende aqui na Bela Dore, Centro Clínico Bela Dore. As redes sociais dele vão estar aqui para vocês conhecerem o trabalho dele na rede social. E se esse podcast te ajudou de alguma forma, te tocou em alguma forma, deixe seu comentário aqui para a gente poder interagir, conhecer mais vocês e se inscreve no canal e até o próximo episódio.